Existe uma pergunta que eu escuto com bastante frequência. Lorena, por que você escolheu trabalhar justamente com direito de família? Durante muito tempo, eu respondia falando da faculdade, da experiência que eu tive trabalhando no fórum da cidade, dos processos que foram identificados ao longo do prazo, mas hoje eu percebo que essa resposta, ela começa muito antes disso. Antes da advogada, existia e ainda existe uma criança. Talvez seja por isso que eu nunca tenha conseguido enxergar um processo de família apenas como um processo de família. Antes de aprender o que dizia a lei, eu aprendi que as famílias nem sempre são como imaginamos ali no comercial de margarina. Eu não cresci em uma casa onde pai e mãe estivessem juntos. Essa não foi a minha realidade, como de muitas outras famílias. E quando eu olho para trás, eu percebo que a minha infância foi marcada por adaptações, por saudades diferentes em circunstâncias diferentes. Em alguns momentos eu sentia falta do meu pai, porque eu morava com a minha mãe. Em outros momentos eu sentia falta né, da minha mãe, porque eu morava com meu pai. E quem já viveu isso sabe que a ausência nem sempre faz barulho. Às vezes ela chega em silêncio. Ela aparece em um aniversário, em uma apresentação da escola, em um dia das mães ou em um dia dos pais. Ela aparece quando uma criança tenta entender um mundo que ainda é grande demais para o tamanho do seu coração. Com o tempo, eu descobri uma coisa. As crianças crescem, mas a história delas permanece. Talvez seja por isso que ao longo da advocacia eu comecei a perceber que muitos processos de família não falam apenas ali das crianças que precisam ser protegidas. Elas também revelam a história dos adultos que um dia também foram essas crianças precisando de proteção. Porque ninguém chega a um processo carregando apenas os conflitos de hoje. Cada pessoa chega trazendo a sua história, seus medos, suas ausências, seus aprendizados e muitas vezes aquilo que nunca conseguiram dizer. Anos depois, ainda muito jovem, como eu ainda sou, eu comecei a trabalhar no Fórum da Comarca de Trindade. Ali eu tive o privilégio de aprender com várias pessoas que marcaram profundamente a minha formação. Eu não vou conseguir nomear todas, mas vou destacar entre elas o saudoso juiz Dr. Agostinho Gonçalves França, que me ensinou a olhar para as pessoas antes de olhar para os processos. Foi ali que eu descobri que por trás de cada processo existe uma família. Por trás de cada audiência existe uma história. E por trás de quase todas elas existe uma criança. Às vezes, é uma criança que ainda precisa ser protegida. Outras vezes, é a criança que um dia existiu dentro dos próprios adultos, que hoje estão diante de um juiz. Depois vieram a advocacia, os clientes, as audiências, as vitórias e também as derrotas. Mas uma certeza passou a caminhar comigo todos os dias. O processo nunca é o começo da história. Quando ele chega ao fórum, já existiram conversas que não aconteceram, silêncios que se prolongaram, palavras que machucaram, escolhas difíceis e quase sempre alguém que precisava ter sido ouvido muito antes daquele processo começar. A justiça, ela pode decidir sobre guarda, ela pode regulamentar a convivência, ela pode fixar alimentos, proteger direitos. A justiça, ela é indispensável.
Mas existe uma coisa que nenhuma sentença consegue fazer: voltar no tempo. Nenhuma decisão devolve uma infância. Nenhuma decisão apaga uma ausência. Nenhuma decisão substitui a presença de quem deveria ter estado ali. Foi por isso que eu decidi começar essa conversa, não apenas para falar sobre o que diz a lei, mas para falar sobre aquilo que acontece muito antes dela. Sobre pais, os pais, sobre mães, sobre filhos, sobre responsabilidade, sobre escolhas, sobre perdão quando ele for possível e sobre limites quando eles forem necessários. Se ao longo desta caminhada uma única família conseguir conversar antes de transformar a dor em um processo, se um pai decidir estar mais presente, se uma mãe conseguir enxergar o filho antes do conflito, se alguém terminar um vídeo pensando mais na criança do que na disputa, então eu vou acreditar que tudo isso já valeu a pena. Porque antes de existir um processo, existiu uma história. Antes de existir um conflito, existiu uma família. E antes de existir uma decisão judicial, existiram pessoas tentando amar do jeito que aprenderam, lá na sua infância. Talvez seja justamente por isso que eu queira começar esta conversa, antes do processo.